te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, ao comemorar cada ano os mistérios pelos quais renovastes a dignidade original da pessoa humana e lhe destes a esperança da ressurreição, exploramos humildemente a vossa clemência, a fim de que, vivendo sempre com amor o que celebramos, com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 3, no versículo de 16 a 21. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus, Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus amou, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste as suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia desta quarta-feira, da segunda semana do tempo da Páscoa, ela vem nos falar de um grupo de pessoas que fazem têm uma vivência de acordo com o tempo que nós estamos vivendo, né? Então, lá no Atos dos Apóstolos, eles viveram essa dimensão do ressuscitado, fizeram a experiência com Jesus e receberam o Espírito Santo. E por isso os apóstolos, eles estavam muito afiados. E falando com autoridade, pregando com poder, manifestando as obras, vivendo realmente um tempo de algo espiritual profundo. E aí então os dons manifestados de Deus na vida daqueles homens. E aqui fala então que eles iam e pregavam com coragem
e mexia então com toda a estrutura de poderes judaico, e aí tiveram a decisão de prendê-los, mas aí, como a ação, isso eu estou dizendo da primeira leitura, amados, como a ação deles era uma ação, realmente eles faziam a vontade de Deus, e a fazer a vontade de Deus os dons se manifestavam. E eles foram então presos. Ao estar na prisão, o anjo do Senhor vai ao encontro deles. E vai ao encontro deles e abre as cadeias, libera eles. Aqui até o anjo diz assim: porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Olha que coisa linda, amados, esse modo de viver. Quer dizer, qual era o modo de viver? O modo de viver era de homens encorajados pela fé no ressuscitado, pela experiência do Cristo vivo, a consciência total de quem os conduzia era esse Espírito, e por isso encorajados, mesmo sabendo que corria risco de vida pelos poderes, tanto que a maioria deles foram realmente martirizados, mas aí já não tinha mais medo, aí já não tinha mais dúvida, porque eles estavam repletos e cheios do Espírito Santo. Por isso, então, a palavra fala que eles ensinavam esse modo de viver. O modo de nós viver, amados, é esse modo de pessoas corajosas, de pessoas que não temem aos poderes contrários ao poder do amor, que fala a verdade, que luta pelo reino de Deus, que pratica a justiça. E assim, então, eles fizeram e admiravam, todos ficavam admirados com toda a ação. Os poderes ficavam, então, sem saber o que fazer com eles, porque já tinham também conquistado a maioria das pessoas. E aí o Evangelho vem nos dizer, né, que desse amor, é esse amor que eles manifestavam, né? Esse é o modo de viver. O modo de viver é o modo que Jesus viveu. Ele é o grande protótipo para nossas vidas. E aí ele mostra que é esse amor, esse amor tão grande que o Pai teve pela humanidade, enviou seu Filho ao mundo para quê? Para salvar, para trazer a vida eterna, para que aquele que acredita, então tenha vida. Por quê? Porque acredita, porque tenha esse modo de viver. Esse modo que encanta, esse modo que cura, esse modo que transforma, esse modo que liberta, esse modo que faz realizar. Só que a parte de Deus bem feita, a parte de Deus perfeita, por amor a nós, Ele fez de tudo para salvar a humanidade. E aqui, o que o Evangelho hoje pede? Para que nós aprendamos o modo de viver. Porque aqui fala, aquele que crê será salvo. Aquele que crê não vai ser condenado. Se eu acredito e pratico aquilo que acredito, não vou ser condenado. Aquele povo achava que eles iam condenar os apóstolos, não. Os apóstolos já estavam vivendo aquele modo verdadeiro de viver. Eles já estavam vivendo a plenitude. Assim também nós somos convidados a viver essa fé. Quer dizer, vivendo dessa forma, crendo nesse Deus, não vamos perder a vida eterna. Não vamos ser condenados. A condenação não existe para quem crê. A condenação só existe para aquele que não acredita. Por isso, então, Jesus deixa muito claro, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram
as trevas da luz. Então, o que nós precisamos de viver na liturgia de hoje? Nós precisamos viver e de falar ao povo do templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Quem tem esse modo de viver tem a vida eterna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.